Como é que hoje no Brasil é construído laudos que atestam eventualmente, não só nesse caso, mas em casos gerais, que uma pessoa não pode ser punida por questões mentais? Não, tem um problema mental importante e, portanto, não pode ser punido. Como é que isso funciona no Brasil? O Dr. Carlos está aqui com a gente, Dr. Carlos Francisco, para nos explicar um pouco de como é que é feito essa análise na prática no Brasil. Dr. Carlos, muito obrigado pela participação aqui conosco. É um documento difícil de ser conseguido? São etapas que precisam ser cumpridas? Como funciona? Muito boa tarde, Joelson. Inicialmente, eu quero fazer a ressalva aqui de que eu não vou me referir especificamente a esse caso, do qual eu não tenho conhecimento mais aprofundado e que nem tampouco eu trabalho diretamente com psiquiatria forense, né? Mas sobre essa questão da construção desse entendimento, é importante dizer o seguinte: essa iniciativa parte do Poder Judiciário, de um juiz, e que acionam normalmente uma junta psiquiátrica. Nós temos aqui no Piauí, em Teresina, a Junta Psiquiátrica de Medicina Legal, de Psiquiatria Legal, do Hospital Aureliano de Abreu, e essa junta tem que ser composta, nos casos criminais, pelo menos por 2 profissionais que lá atuam e que, por sinal, são excelentes, muito bem formados, são especialistas na área. E assim, então, esse paciente, no caso, ele vai ser avaliado e o laudo vai servir de subsídio para o Poder Judiciário no sentido de ajudar no julgamento, né? Quer dizer, na decisão do juiz, lembrando que quem julga é o juiz. O laudo vai apenas substanciar informações. Então, esse laudo, por mais técnico e preciso que seja, ele é apenas parte daquilo que vai formar uma convicção futura do juiz. Seria isso, né? Exatamente. Mas é importante lembrar que esses colegas psiquiatras que trabalham na psiquiatria forense, eles já fazem isso de forma costumeira. E o judiciário sabe da responsabilidade, da integridade, da competência desses colegas que vão efetivamente fazer um laudo substancial para qualquer caso. Não estou me referindo somente a esse que assim chegar lá na junta psiquiátrica. Tá certo. Nós, lembrando, deixando sempre claro que nós não estamos falando de casos específicos, falando de maneira geral, em torno dessa questão que envolve crimes. Agora, doutor, vamos admitir que uma pessoa cometeu um crime e aí ela, para tentar testar essa insanidade eventual, ela procura o médico da confiança dela que emite, sei lá, um atestado, um laudo ou coisa desse tipo. Isso é um produto ou um documento que tem valor semelhante ou não? Não tem valor semelhante. Evidentemente que qualquer consulta psiquiátrica pode gerar um laudo, um atestado, mas um valor jurídico já teria que passar por uma junta. E no caso, além de serem psiquiatras, que também tenham formação e tenham prática nessa parte, nesse setor de psiquiatria forense. Então essa pessoa vai ser examinada, vai se definir um laudo que tem um valor e um poder decisório lá para o juiz, para o judiciário, muito mais importante, muito mais valioso do que somente um laudo de um psiquiatra que essa pessoa venha a procurar. Como é que a ciência hoje se dedica ao tratamento de pessoas que têm distúrbios psiquiátricos eventuais e que se envolveram em algum tipo de crime, doutor? Olha, é preciso a gente definir o seguinte: nessa questão da imputabilidade, né, 2 pontos são muito importantes serem avaliados. O entendimento, como primeiro ponto, e a autodeterminação. Nessa parte do entendimento, é preciso ficar caracterizado a vontade que essa pessoa tinha de praticar aquele ato. E a autodeterminação está mais ligada à questão do controle, se essa pessoa tinha ou não condições ou possibilidades de impedir aquele ato, né? Então, de uma forma geral, a psiquiatria ela se atém hoje em dia ao que a gente chama de graus de responsabilidade. Então, mesmo com doenças semelhantes, você vai avaliar o grau de responsabilidade daquele paciente, daquele periciado, né,
para que possa subsidiar de forma consistente o juiz que lhe solicitar. Sobre os tratamentos, né, que você fez essa colocação, para os casos inimputáveis, esse tratamento é realmente muito mais facilitado, porque esse tipo de paciente, vamos citar aqui um exemplo, né, o paciente esquizofrênico que vem a cometer um crime. Esse paciente, ele não tem entendimento suficiente e também a autodeterminação está comprometida. Nesse caso, o tratamento para esse tipo de psicose é mais fácil. Nos casos, por exemplo, de uma psicopatia, de um psicopata, de um transtornado social, aí realmente a gente ainda patina porque não há tratamento e o que a gente pode fazer é tentar minorar esses efeitos nocivos que essa pessoa possa vir a ter com a sociedade e também nesse sentido com ele mesmo, né? E aí vai ter que passar por essa avaliação da junta psiquiátrica. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Carlos. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela colaboração. Muito obrigado, Joel. Parabéns pelo seu trabalho. Grande comunicador piauiense. Tá, muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado pela participação. Obrigado também pelas palavras gentis. Muito obrigado, doutor Carlos, psiquiatra, nos ajudando a compreender um pouco de como é que funciona a constituição desses documentos, dessa documentação.